gente, muito boa noite. Eu vou começar e a gente vai conversar com a Sara daqui a pouquinho, tá? Bom, para quem não conhece, o International Construction Industry Group está organizando aqui esse evento, no qual eu sou o fundador. Deixa eu me apresentar rapidamente, para quem não me conhece, meu nome é Alex Lira, eu sou engenheiro civil brasileiro, formado lá na UFRN, já aí com a estrada grande de carreira, mais de 20 anos, que eu era técnico de construção. Saí do Brasil desde 2014, passei pela Europa, Irlanda, Dinamarca, Estados Unidos, e estou aqui já nos Estados Unidos há quase 5 anos, dedicado aí na área de construção, Construction Management, Project Management. Também sou consultor da UNOPS, que é um braço da ONU na área de gestão de projetos, e tenho aqui a minha consultoria e me dedico a projetos educacionais. Esse aqui é um deles, né? E é onde nós temos aí algumas atividades. Bom, o que é o ICI e qual é o objetivo? Deixa eu mudar aqui um pouquinho aqui a minha tela, só para eu poder ver. Bom, a visão nossa é preencher um vazio aí na área de educação técnica um pouco mais dinâmica, né? Na promoção da visão internacional em português. Então, a gente tem imersões para engenheiros, arquitetos profissionais da construção e promovemos eventos como esse e alguns eventos também, alguns workshops durante o ano. Alguns eventos são gratuitos, alguns eventos são pagos. E aqui são as nossas atividades, tá? Vamos lá, então. Sara, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Estamos aqui com a casa cheia, né? Com a tela cheia. A casa é a tela, né? Muito interesse no tema, né? Você sabe, eu sou entusiasta do assunto, da inovação. Antes da gente começar a falar da inovação, dos desafios, tudo isso, se apresenta um pouco, pessoal. Quem é a Sara? Né? Como é que você veio parar nos Estados Unidos? Muita gente que está aqui tem intenção de vir para fora, né? É o meu público, ou já está fora. Então, conta um pouquinho dessa trajetória e depois controla aí o tempo e a sua apresentação. Vou te dar aqui, eu acho que você já consegue apresentar. E fica à vontade, tá? Tá. Bom, meu nome é Sara, eu sou arquiteta de formação, fiz a Faculdade de Arquitetura da USP, eu tenho um MBA na Poli, em Tecnologias Ambientais, e eu estava trabalhando no Brasil, já tenho bastante experiência, mais de 20 anos, trabalhando em escritório de arquitetura, com alguma experiência em projetos aqui nos Estados Unidos. Depois eu migrei, eu fui trabalhar com desenvolvimento, fui trabalhar para umas incorporadoras, trabalhei para a Fibra Experts, que é uma empresa do Banco Fibra, e depois eu trabalhei para a W Torre, que eles têm os empreendimentos mais audaciosos, inovadores em São Paulo, no Rio. E aí, mais ou menos em 2015, foi quando eu mudei para a W Torre, começou aquela crise no Brasil, né? Eu mal entrei na W Torre e eles demitiram um monte de gente. Depois teve problemas de financiamento, as construtoras ficaram muito sem recursos e com toda a Operação Lava Jato, a construção civil sofreu muito. A W Torre não teve citação direta na Lava Jato, mas ela teve citação em uma outra operação, isso prejudicou muito. Mas a gente estava esperando, provavelmente eu estaria trabalhando lá tranquilamente até hoje, né? Só que não estava muito desafiador porque eles deram umas congeladas nos empreendimentos mais interessantes. Eles estavam indo, ao invés de focar nos empreendimentos, não sei se vocês conhecem o empreendimento JK Iguatemi, que é um empreendimento muito bonito em São Paulo. Eles gostavam de fazer coisas inovadoras. O Walter Torre até morreu, né, de Covid, foi nesse ano. Infelizmente, eu achava ele um cara bem inovador, assim. E aí, como estava tudo meio estagnado e eu tinha vontade de aprender mais, uma coisa que me incomodou sempre muito no Brasil é esse jeito de fazer a construção muito artesanal ainda, sentando tijolo e tal, né? Aí eu falei, bom, eu acho que eu vou... E tinha uma amiga minha aqui na Universidade de Purdue, que agora o Alex e o Fernando conhecem também, que é a Luciana Debs. Ela é doutora aqui pela Universidade de Purdue. E a gente trabalhou junto no empreendimento da Fibra, que a Fibra não era uma construtora, eles contratavam, né? A construtora, na época, eles contrataram a Chain, que a Chain até faliu também por conta da Lava Jato. E a Luciana estava fazendo doutorado aqui, ela terminou e eu estava com contato com ela, eu falei, aí, Lu, vai voltar para o Brasil? Ela falou, não sei. Eu falei, não volta não, que tá ruim. Eu até queria tentar ver se eu faço algo no exterior. Ela falou, o programa de doutorado aqui de Purdue é interessante para Construction Management. A gente não tem arquitetura,
em engenharia civil aqui é meio árido para quem é arquiteto, mas o programa que eu fiz e que eu estou, porque foi legal, porque assim que a Luciana terminou o doutorado dela, ela conseguiu uma oportunidade em Purdue, o que é meio raro, porque como o Fernando Romero já até falou, geralmente as universidades aqui não dão chance para os seus doutorandos, os seus pós-graduandos entrarem no corpo de faculty quando eles se formam. Não sei por quê, eu acho até uma bobagem isso, porque a gente já pega um amor assim à universidade e eu, por exemplo, teria interesse de continuar, quer dizer, teria interesse se não fosse uma coisa dramática de ter que publicar 1 milhão de papers, né, Fernando? Por isso que eu não estou com mais interesse na vida acadêmica, porque a vida acadêmica no Brasil é terrível, aqui é mais demandante ainda. Tipo, até você ser um associate, você vai comer muito sal, porque você tem que ter um número de publicações grande, você tem que conseguir muito funding, trazer muito funding para a universidade. Então, é só fazendo propostas para conseguir funding, escrevendo artigos para journals. É muito demorado conseguir publicar artigos em journals, 1 ano, mais de 1 ano. Então, assim, nesse momento da minha vida, não sei se eu não quero começar meio que da estaca zero na área acadêmica. Eu sei que o Fernando aí está tendo uma experiência boa aí nessa universidade que ele está. Purdue seria meio demandante, mas é uma universidade muito boa. Eu vim para o programa de Construction Management, foi bom porque assim eu saí um pouco da parte de design. No Brasil, já quando eu estava trabalhando com o desenvolvimento, eu já não estava tanto assim só focada no design, eu já estava fazendo essa integração entre design e construção, que eu acho muito importante. Por quê? Porque tem aquele problema seríssimo de falta de comunicação entre as áreas, né? Que a gente chama aqui muito de silos, cada um na sua caixinha, o arquiteto, o engenheiro, o pessoal da obra, ninguém se fala muito e chega a hora de resolver as coisas na obra, estão lá os pepinos e tem que resolver na obra. Seria bom antecipar tudo isso. No meu tempo de W Torre, principalmente, eu estava tentando trabalhar para reduzir essas questões aí. A gente estava começando a trabalhar mais com BIM e antecipar os problemas, fazendo uma coordenação nos modelos 3D. Aí eu vim aqui para os Estados Unidos e eu vi que aqui também a construção não é tão industrializada quanto eu pensava, mas está, obviamente, num estágio acima do Brasil. Assim, eles têm muito os painéis panelized walls, que eles já usam, mas eu resolvi focar mais nessa parte de industrialização mesmo, né? Não estou falando de manufactured housing, que são aquelas manufactured houses muito feias, que tem um complexo grande aqui. Estou falando de começar a produzir banheiros na fábrica e levar para o site, produzir toda a fachada e só encaixar lá no site, coisas que no Brasil também já está surgindo agora com aquela empresa Brasil ao Cubo, não sei quantos acompanham, e que aqui também estava indo muito bem, está indo muito bem nesse momento, mas é uma área, essa parte de off-site construction, que cresce e estagna um pouco nos Estados Unidos. Em outros países, a gente vê, mesmo na Irlanda, nos países escandinavos, no Japão, deslanchou muito. E aqui está sempre esse vai, não vai. Parece que agora, nesse momento pós-Covid, está para pegar mesmo. Está tendo uma falta de mão de obra grande aqui nos Estados Unidos e essa pode ser a solução. E o meu estudo agora, nesse momento, eu estou vendo algumas sinergias entre Lean, não sei quantos aqui estão acostumados com essa expressão da filosofia Lean Construction, tem vários princípios, né? Interações de Lean com a construção off-site e com o processo de automação na construção. Essas 3 palavras, esses 3 conceitos se integram muito bem, e eu vou compartilhar aqui com vocês uma apresentação que eu fiz para o... Vocês estão vendo? Pode. Sim, vai abrir agora. Eu fiz essa apresentação para o CTE de São Paulo, há um tempo atrás, não sei quantos conhecem o CTE. Então, eu trabalhei nos Estados Unidos um pouco, eu fiz um estágio de verão na DPR, que é uma das maiores construtoras aqui dos Estados Unidos, não sei quantos conhecem. Fiquei locada no escritório de Orlando. E eu tenho trabalhado na Universidade de Purdue, no escritório que faz o planejamento e a gestão dos projetos dos novos prédios, porque você sabe que a universidade é um organismo vivo aqui, eles têm um orçamento gigantesco, Purdue tem bem mais de 2 bilhões de dólares por ano de orçamento, então eles vão
investindo, vão atualizando, reformando prédios, fazendo prédios novos o tempo todo. Então, tem muito trabalho, né? Bem, qual que seriam, então, as interações entre Lean, automação e construção off-site? Lean é uma forma de gestão de projetos que foca muito na redução do desperdício, né? E na geração máxima de valor. Ele surgiu com o sistema da Toyota já há bastante tempo atrás e foi trazido para a construção mais ou menos no começo dos anos 2000, pelo pessoal da Universidade da Califórnia e pelo engenheiro e arquiteto Larry Koskela. E desde então, a Universidade da Califórnia é muito forte aqui nos Estados Unidos em trabalhar essas conceituações Lean, e no Brasil a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o professor Formoso está muito envolvido com isso. E o que são os conceitos principais do Lean, né? Eu peguei essa planilha aqui de um estudo do professor Rafael Sachs, ele é um dos grandes estudiosos que estudam muito as interações entre Lean e BIM. BIM é um dos braços de automação, né? E entre os vários princípios Lean, tem muito essa questão de reduzir variabilidade para você ter um fluxo constante e dessa forma você otimizar o seu método de produção. Pensando na construção como um método de produção, um sistema de produção, a gente tem a fase lá da conceituação, a fase do projeto, a fase da produção das partes que vão ser usadas e a parte da instalação da obra e depois a operação. Isso pode ser aplicado, esse conceito, a várias indústrias, e por que não a indústria da construção, né? Então, todos esses conceitos aqui, eles aplicaram do sistema da indústria manufatureira, mais especificamente da indústria automotiva, trouxeram para a indústria da construção, e focando nessas questões de fluxo, geração de valor, solução de problemas, eles conseguiram ver algumas associações que eram possíveis com o BIM. Eu peguei esses princípios e vi como eles podem ser associados mais especificamente com robótica. E eu comecei focando em automação, né? Por exemplo, automação na construção, o que seria automação? Automação é o uso de uma tecnologia para você conseguir executar uma tarefa mais rapidamente e com menos erros, porque sempre que tem a atuação humana, uma tarefa está sujeita ao erro, né? Usando equipamentos de automação, a gente pode minimizar os erros e executar essas tarefas mais rapidamente, visando aprimoramento. Então, a gente vê que tem uma integração muito grande aí já de cara entre Lean e automação, né? E aí, quais são as tecnologias essa planilha aqui, a gente que propôs, só para salientar, quando eu fiz essa apresentação, eu estava ainda estudando, então esse aqui era um work in progress. Disso aqui resultou um journal paper que eu posso compartilhar depois com vocês, que foi publicado no jornal aqui dos Estados Unidos, da Emerald, e eu refinei alguns desses conceitos. Então, tem a parte de modelagem e simulação, que tem a ver com BIM, realidade virtual, modelagens. A parte de sistemas robóticos, digitalização e virtualização, que tem essa parte da gente ver IoT, os sistemas de gestão, mesmo os sistemas ERP, Big Data. Tem a parte de sensoriamento, que tem toda a parte de sensores, de RFID, captura de dados, né? E tem a parte de inteligência artificial e machine learning. Todas essas áreas aqui estão muito promissoras na construção. No meu estudo, eu vi que a parte de sistemas robóticos tinha poucos papers publicados, pouco material. Primeiro, porque é uma coisa meio nova na construção, e também porque ainda é tudo meio caro, né? Muitas das coisas aqui ainda, mesmo você colocar code para sistemas de radiofrequência, RFID, ainda é caro também, mesmo aqui nos Estados Unidos, mas sistemas robóticos são muito caros. Mas eles são extremamente promissores, associados com Lean, e principalmente no ambiente de construção off-site. Então, o que eu vi, né, que a ferramenta de gestão Lean Construction é muito eficiente, ela pode trazer alguns benefícios se comparado às ferramentas do PMI mais tradicionais. A automação da construção, ela fornece as ferramentas, né? Ou seja, tecnologias de informação, robôs, e ela pode ajudar a produzir de maneira mais rápida e talvez mais barata. E a construção off-site é um ambiente ideal para integrar essas duas filosofias.
ou melhor, esses dois conceitos, o Lean e a automação, porque construindo off-site eu posso ter emprego maior de equipamento automatizado e é mais fácil eu aplicar a filosofia Lean no ambiente off-site, mas eu posso aplicar também no ambiente on-site, né? Mas off-site ainda é mais fácil da gente aplicar, porque off-site eu tenho um controle total do meu processo, é um ambiente mais controlado, eu não tenho questões de tempo, de neve, chuva, nada disso, é mais fácil, né? Então, eu gerei uma matriz de interações, eu não vou abrir agora porque está meio carregado aqui, e nessa matriz eu rastrei todas as publicações relacionadas com BIM, com sistemas robóticos, com IoT, com RFID, e aí eu vi que o que estava menos sendo explorado era a robótica e eu resolvi focar nisso, né, nesse estudo. Por quê? Porque é uma tecnologia bastante usada em alguns países, como o Japão, usa muito o sistema de robôs. Ela está sendo, é uma maneira da gente tentar solucionar o problema da escassez de mão de obra, automatizando, né, alguns processos, e é um tópico que precisa ser melhor pesquisado. Aí eu vi quais seriam todas as interações possíveis. Eu não vou ir muito em detalhes nessa tabela aqui, mesmo porque depois eu afinei ela mais, mas dentro de sistemas robóticos, eu dividi em alguns subtópicos, que são os robôs em si, dispositivos vestíveis, que eu vou mostrar para vocês, tem algumas coisas muito interessantes, drones e veículos guiados autossuficientes, né? Equipamento automatizado, como, por exemplo, tem muita máquina que ela é uma espécie de robô, mas é um equipamento automatizado, e fabricação digital, que tem as impressoras 3Ds, outros equipamentos de subtração, né, de material. E aí aqui eu coloquei todos os princípios Lean e fiz um cruzamento deles para estudar as interações de cada um. Cada um desses números aqui corresponde a uma interação que eu estudei e como isso poderia beneficiar a indústria da construção. O primeiro aqui é a utilização de sistemas robóticos, como os robôs, equipamentos automatizados ou equipamentos de fabricação digital, para garantir um fluxo de produção mais constante, porque esses equipamentos, essas máquinas, eles não precisam parar, né, de produzir. Além do mais, eles são muito mais precisos, então o fluxo será mais preciso, será tudo com menos imperfeições, o que é uma coisa importantíssima para a filosofia Lean, e também ele reduz muito o retrabalho. Depois eu vi algumas interações, a segunda interação aqui é dos dispositivos vestíveis, esse aqui é uma espécie de exoesqueleto, geralmente esse equipamento é utilizado para aumentar a habilidade física dos funcionários, né, e reduzir a fadiga. Aí ele é bom para realizar tarefas mais repetitivas e prolongadas, né? Esse equipamento vestível aqui, ele pode ter rastreador e outras coisas que também ajudam na segurança do site, no site, né? Evita quedas, acidentes, então essa é uma coisa importante. Em que isso contribui com o Lean? Ele melhora a produtividade e a segurança no trabalho, ajuda também a reduzir a variação do fluxo na produção, né? Reduz também os tempos de ciclo, que tempo de ciclo é uma coisa importante na filosofia Lean, e também a qualidade do trabalho, né? Os veículos autoguiados, eles ajudam a reduzir isso aqui principalmente na construção off-site. Quando eu ponho esse COzinho aqui, significa construção off-site. Muitas vezes a gente vê, eu trabalhei numa empresa aqui também, que faz módulos, construção modular, módulos tridimensionais grandes, 60 pés por 15 pés, para clínicas do Walmart, e muitos dos equipamentos que eles usavam não eram sofisticados assim. Mas aquela empresa Catera, que infelizmente acabou de quebrar essa semana, eles usavam equipamentos desse nível para produzir, já botava na espera, e veículos autoguiados podem levar essas peças recém-fabricadas para a prateleira e colocar lá. Isso é uma coisa automática. Então, ajuda a diminuir a fila de espera, que é uma coisa importante também no Lean, né? Porque você tem muito essa questão do fluxo, você tem que diminuir a variabilidade do processo. Então, tudo que você traz para contribuir com isso, você está reduzindo a variabilidade e você está tendo um processo mais reliable, que é uma coisa importantíssima na filosofia Lean. Isso aqui, no site, não é tão útil, porque não dá para usar veículos autoguiados no site. No ambiente off-site, isso aqui é possível. Também tem os processos executados por esses outros sistemas robóticos aqui, né? A gente está vendo aqui no site
a implantação de alguns sistemas robóticos. Esse equipamento é caríssimo, né? Mas algumas empresas têm investido alto nisso. A gente vê que na Suíça também, no Instituto Técnico lá de Zurique, eles têm desenvolvido muitos equipamentos muito legais, assim, de robótica. Alguns lugares que a mão de obra está muito escassa, não vai ter outro jeito. As empresas vão ter que investir nesse tipo de tecnologia, porque simplesmente não tem mão de obra, né? Aqui também a gente vê que esse equipamento ele garante a execução mais precisa das atividades. Atualmente, tanto esse equipamento quanto equipamento de impressão 3D e tal, eles precisam de muita supervisão humana ainda, né? Então, às vezes, tem a máquina trabalhando e 3 pessoas lá observando, mas a gente acha que no futuro não vai precisar de tanta supervisão, né? Os sistemas robóticos também ajudam a diminuir estoque. Redução de estoque é uma coisa muito importante na filosofia Lean, principalmente quando tem a construção off-site, esse aqui também. Por quê? Porque eu estou lá produzindo, se eu tenho um sistema de produção extremamente reliable, eu não preciso ter um estoque tão grande, porque eu sei que se eu precisar e eu tenho toda a minha schedule certinha, eu vou conseguir produzir dentro do previsto e com um equipamento que é confiável também. Então, não preciso ter um estoque tão grande, eu posso trabalhar com estoques mais reduzidos, tanto lá na minha fábrica e principalmente no site. Eu não preciso ter um estoque gigante, por exemplo, aqui. Vou usar peças de concreto pré-moldado, não preciso estar com estoque gigante. Eu posso ir pedindo, porque eu vou ter essa questão que eu posso diminuir o estoque, mas principalmente quando você trabalha com construção off-site. Isso aqui é mais uma. Porque, assim, o Lean e a automação, eles ajudam a construção como um todo, mas algumas das interações só são potencialmente maiores quando se trabalha com construção off-site. Também a gente tem aqui gerenciamento de estoque, que é possível com esses drones. Isso também para construção off-site, para controle de estoque. Drone você pode usar na obra para outras coisas, né? A gente tem também equipamentos robóticos que são usados para facilitar a transição da produção, o que também permite reduzir o tamanho dos lotes fabricados, porque, assim, às vezes você faz lotes muito grandes e a filosofia Lean também prega que a gente deve diminuir os batch sizes, porque às vezes você tem um errinho em você faz um lote gigante e aquela falha vai para todos, né? Então, o ideal é você poder ter a capacidade de produzir com lotes reduzidos. Isso é possível também quando você está trabalhando com um sistema de produção que ele é totalmente ajustadinho, né, e mais robotizado. Essa também é uma fábrica da Katerra. Eu acho que aqui está fechando agora em Spokane, infelizmente. É uma pena esse fechamento da Katerra, mas eles fizeram muitos erros aí de gestão, né? Não foi. Eu acredito piamente que a industrialização da construção é o caminho, não a gestão que a Katerra fez, mas tem um monte de empresas sendo muito bem-sucedidas aqui e no Brasil também, né? Aqui a gente vê equipamento de impressão 3D, que também é o que eu estou falando, né? Aqui está a máquina imprimindo e um monte de gente olhando, porque tem que ser muito monitorado ainda. Esses equipamentos, eles não são completamente confiáveis, eles ainda estão sendo testados, né? Então, nesse primeiro momento, muitas vezes, eles ainda não impactam muito na redução de mão de obra, a impressão 3D, mas eu acho que para daqui a alguns anos, estamos acreditando que a impressão 3D vai ter um potencial grande para a construção também, né? Ainda não deslanchou, mas é possível que ele vai ajudar muito a produzir de maneira mais econômica e autônoma, né? Talvez até pequenas unidades inteiras. E isso também é uma coisa que eu acho que contribui para a produção modular. Porque, às vezes, eu não preciso ter esse equipamento tão grande no site. Eu posso produzir componentes, que são coisas menores, né? Na fábrica e depois levar para montar no site. Tem outros tipos de exoesqueletos, que são os equipamentos vestíveis, né? Que eles também podem... Essa questão da flexibilidade no Lean é importante, porque às vezes eu estou com uma linha de produção, dá algum problema, eu tenho que ter a flexibilidade de migrar, ou eu tenho, às vezes, que ter pessoas flexíveis, que são treinadas em mais de uma tarefa, de modo que eles podem, às vezes, isso acontecia algumas vezes na Blox, essa empresa que eu trabalhei lá, né? Tinha gente que era especialista em pintura de uns painéis lá que era para o hospital. Aí, às vezes, precisava dele na linha de montagem de banheiro, ele sabia mais ou menos como ele só remanejava. Então, tem que ter essa flexibilidade do pessoal e também de equipamento. Se você tem um equipamento robotizado, às vezes é mais fácil você
ajustar ele, porque ele é programável, você muda a programação para ele fazer outra tarefa. Não é todo equipamento, mas muitos equipamentos são programáveis, você muda a programação e isso pode te garantir alguma flexibilidade. Essa empresa aqui, essa Bioserva, que elas têm uns equipamentos vestíveis muito legais, né? O controle de produção, né, através do sistema pool, que é aquele lá que a gente começa, por exemplo, a planejar a agenda de trás para frente e a gente vai ajustando o cronograma de acordo com as necessidades da obra, também é facilitado, porque assim, para você ter você sabe que o sistema Lean requer reuniões constantes, né? Reuniões mensais, semanais e diárias, os daily hurdles. E com esse controle de produção e eu tendo dados, que você tem equipamento automatizado, você consegue os dados na hora. É online essa emissão de dados, né? O sistema robótico pode passar isso. É mais fácil para eu ter um controle de produção mais assertivo e eu posso ajustar a minha agenda e tudo com base nesses dados, super assim, dados realísticos, né? E confiáveis. Então, tem essa sinergia grande aí também. Outra coisa também é para você verificar o progresso da obra usando drones, né? Então, é outro equipamento, os drones. Dependendo, inclusive, da qualidade da câmera, você pode ter uma precisão gigantesca. Por enquanto, ainda, só para a parte externa, não dá para você voar com o drone dentro da obra, mas a parte externa da obra dá para você ter uma noção muito boa. Você pode chegar, integrar isso com o seu modelo BIM e ver o percentual que está pronto, o percentual que não está pronto. E esse percentual de conclusão é uma coisa importante para o Lean, porque Lean depende muito de você ter coisas que são mensuráveis. Algumas coisas que são problema, às vezes, no PMI, essa questão de estar sempre medindo, né? O Lean tem sempre essa questão de você estar conversando com todos os stakeholders e você está sempre medindo o que foi feito e ajustando de uma maneira, assim, proativa. Não é reativo o Lean. O Lean você sempre tem uma postura proativa. Você tem o daily hurdle, você tem o seu encontro semanal, você vê o que está precisando de ajuste. Vai precisar de ajuste nisso, porque o cara que ia assentar os azulejos não vai poder, isso aqui vai atrasar isso. Então, você já antecipa isso, porque você está sempre com esses encontros, né? E é importante ter essa maneira precisa de você medir e ter dados. Com esse tipo de medição aqui, integrado ao BIM, você pode ter uma medição do progresso da obra incrível, super precisa, né? E visual. Essa parte do visual também é muito importante na filosofia Lean, porque ele prega uma transparência, né? Outra coisa é que a singularidade dos projetos de construção muitas vezes não favorece a estandarização, né? A padronização. E é muito fragmentada, né? Então, esse é um desafio para a implementação de sistemas robóticos, porque muitas vezes, quando a gente pensa em robô, a gente pensa em começar a produzir coisas mais em série, né? O objetivo maior de você industrializar uma coisa é conseguir maior padronização. Isso não quer dizer que tem que ser monótono. Você pode conseguir componentes padronizados que são organizados de uma maneira criativa e que gerem um certo grau de customização, mas para a gente ir para um sistema industrializado, a gente tem que conseguir mais padronização. Eu lembro que o pessoal, outro dia, não sei, numa palestra, não sei se foi o Cioto, que falou do tempo que a gente montava, acho que era aquela empresa que faliu, a Encol. A Encol tinha um lugar onde eles ficavam fazendo as portas, montava o batente, voltava a porta. Isso é um absurdo. Hoje em dia você já pega um kit porta e instala lá, né? Quanto mais padronizado for as coisas, melhor. Nesse sentido, os Estados Unidos até que é interessante, porque você vê casas de filme, você está nas casas aqui hoje em dia e aquelas portas que eles tinham há 50 anos atrás é mais ou menos igual ao que eles têm hoje. É com as medidinhas tudo meio igual. Você tira uma porta, você vai lá, põe outra, dá certinho. Então, assim, tem muita coisa padronizada aqui. No Brasil está começando esse processo, né? Esquadrias mais padronizadas, tudo mais padronizado com medida certinha. E nesse sentido, acho que as normas de desempenho ajudam muito a você trabalhar com padrões, medições, exigências e tal, né? Quando você tem a produção off-site, é muito mais fácil você conseguir trabalhar com padronização, né? Os equipamentos vestíveis também colaboram com essa padronização no processo de produção, porque você vê aqui esse cara é praticamente um Robocop, né? Então ele vai... deixa eu voltar aqui. Ele vai trabalhar
repetitivamente, trabalhando assim de maneira mais repetitiva, aqui ele está, que esse daqui é para levantar carga, né? A maioria desses equipamentos vestíveis é mais para você ter mais força, dar mais força para o ser humano, né? Então, é bom para tarefas repetitivas, então colabora também com a padronização. O cara vai fazer o mesmo movimento padronizado várias vezes, então tende a ser mais constante o trabalho dele. Tem a questão da melhoria contínua, que é importante em todos os processos de gestão, e no Lean ela é super importante, né? Então, com essa parte da gente ter acesso a uma base de dados grandes que os equipamentos automatizados nos fornecem, permite a gente monitorar, acessar esses dados e corrigir, né? E passar esses dados, distribuir eles para as pessoas envolvidas. Porque, assim, a gente fala muito dessa questão dos lessons learned, mas uma coisa que a gente vê é que os lessons learned, às vezes, não são disseminados esse conhecimento. Cada um aprende, a pessoa da obra não passa para o pessoal do design, às vezes não passa para o desenvolvedor, e aí quando começa outro projeto, incorrem falhas que já deveriam ter sido sanadas. Então, é importante adquirir o conhecimento, se debruçar sobre o conhecimento e disseminar esse conhecimento entre as partes envolvidas, né? Para que as pessoas, os vários players envolvidos, possam corrigir essas falhas e nos projetos futuros não se resolvam. Nesse sentido também, muitas vezes é importante ter uma parceria, que se você tem uma parceria, você trabalha com um escritório de design que você já conhece, com uma desenvolvedora, facilita esse tipo de disseminação de conhecimento. E a melhoria contínua, o foco aqui é mais a questão da coleta de dados favorecida pelos processos automatizados, né? É muito mais fácil, porque eu estou coletando dados, eu estou vendo esses dados e eu posso jogar no meu sistema e espalhar para as partes, né? Também o processo de a utilização de robôs e equipamentos automatizados permite que os trabalhadores, às vezes assim, uma pessoa está fazendo uma tarefa super repetitiva. Se eu ponho um robô para exercer aquela tarefa, aquele funcionário eu posso utilizá-lo em uma outra tarefa, onde ele pode observar o processo e ele pode ter ideias de como melhorar aquele processo. A gente vê muitos casos de pessoas que trabalhavam no chão da fábrica, né, e tiveram ideias brilhantes, porque eles estão lá, eles conhecem o processo, eles têm ideias. Às vezes eles não têm tempo de pensar em soluções porque eles estão super atarefados. Você põe uma máquina para fazer o trabalho repetitivo, aquele funcionário pode ter uma ideia que pode ser utilizada para melhorar o processo. E também tem a questão do Lean, que é desenhar o processo de produção para fluxo e valor, fluxo contínuo e valor. Quando fala em valor, não é só questão de custo direto. O valor na filosofia Lean é o valor geral, que é tanto para todos os stakeholders. É o valor que vou ter para o meu cliente, é o valor para as pessoas que trabalharam, é o valor percebido do produto, né? Não é só o valor assim, tive lucro, não tive lucro, é um valor maior. Por exemplo, a gente vê o iPhone, né? Ele é um celular muito mais caro do que os outros, mas todo mundo às vezes está interessado em pagar mais por esse produto porque eles veem o valor nisso aqui. Então, a questão de você usar talvez equipamento automatizado pode ser dispendioso, você vai ter que ter um custo envolvido para você automatizar a sua produção. Mas você vai desenhar a sua produção por um fluxo X, você vai ser mais preciso e você pode aumentar a capacidade de produção e agregar valor ao seu produto, porque você vai, inerentemente, trabalhando com equipamentos automatizados, a qualidade do seu produto vai ser melhor, né? Os sistemas robóticos também favorecem a execução de tarefas paralelas. Como eu disse, às vezes o robô pode estar fazendo uma tarefa, enquanto o ser humano vai fazer outra coisa. Nesse caso, o robô aqui está fazendo uma coisa meio primitiva, que está aqui fazendo essa concretagem, né? E também, quando isso está associado à construção off-site, é paralelo de novo, porque enquanto eu estou fazendo, por exemplo, fundações ou alguma estrutura no site, eu posso estar fazendo os meus componentes, os meus módulos na fábrica, concomitantemente. Então, depois que eu terminei aquela tarefa, eu já tenho um monte de componentes prontos na fábrica, eu só chego e instalo. Isso pode reduzir bastante, né, o cronograma do projeto. E a gente tem também a fabricação digital. Outra coisa que ela ajuda muito é a prototipagem, porque muitas vezes a gente fala, né, tem que fazer protótipo, tem que fazer teste. Com a produção digitalizada, a gente consegue fazer protótipo muito mais rapidamente. A gente faz o protótipo, já faz os testes e aprova. Então, essa parte de verificação e validação, associando filosofia, associando automação com a construção, ajuda muito, e essa parte de verificação e validação é importante no processo de produção para a filosofia Lean, porque isso vai garantir mais qualidade depois, né?
Bom, o uso de drones também facilita o que na filosofia ali eles chamam de Gemba. Gemba é assim, não sei se é Gemba ou Gemba, é ir para o lugar. Ainda mais agora com essa questão da pandemia, ficou meio difícil às vezes você ir para o site de obra visitar. Mas às vezes usando um drone, outra coisa que tem agora também aqui, até tem uma obra aqui em Purdue que eles estão usando, é um robozinho que parece um cachorro, ele tem uma câmerazinha e ele vai andando pelo site e vai tirando fotos da obra, né? E também o drone pode fazer esse monitoramento externo e esse robozinho aí, ele faz o monitoramento por dentro. E aí, ele, com todas as fotos, o material que eles fornecem, a gente consegue monitorar o progresso, né? E o cronograma físico-financeiro. Então, eu posso ir para o site sem ter que ir no site, sem ter que estar no site, usando equipamentos automatizados, né? E assim, um tablet associado ali com o meu drone, essas câmeras dos drones são extremamente precisas. Muitas vezes eles são utilizados até para identificar problema da estrutura, fissuras. Às vezes tem desastre, eles mandam os drones para verificar se teve problemas que corrompeu a estrutura. Então, dependendo da qualidade da câmera aqui, você pode ter um monitoramento super preciso, né, que facilita a decisão. Decisão é uma coisa importante. Então, a gente viu essas 19 interações aqui, né, que contribuem muito para o aumento da eficiência, principalmente qualidade e valor, que é importante para arquitetura, engenharia e construção, que a gente chama de AEC Industry aqui, né? É possível, a gente pode verificar que muitas dessas interações são potencializadas no ambiente off-site, em relação ao ambiente da construção tradicional. E, embora essas interações que eu apresentei aqui se baseiem em pesquisa e prática, elas estão limitadas assim pela minha análise. Eu vou fornecer, inclusive depois que eu fiz essa apresentação, eu fiz alguns refinamentos no paper que eu posso disponibilizar para vocês, mas é claro, depende da visão minha e dos participantes do paper, né, que a gente fez uma análise nossa. Então, é isso que eu tinha para apresentar para vocês. Se vocês tiverem perguntas, fiquem à vontade. Muito bom. Sara, não quis interrompê-la para não perder aí o fio da meada, né? Mas você quer fechar aí? Aí a gente abre aqui a... Fecha. Pronto. Vamos lá, vamos abrir aqui uma discussão aqui no tema, até se o Fernando também quiser participar. A questão que eu queria perguntar para você é o seguinte. Inovação atualmente. A gente está vendo aí um momento, pelo menos eu tenho notado um momento muito pró-inovação. A gente tem algumas tecnologias aí emergentes mudando algumas indústrias, né? E a gente percebe que o momento é propício, né? Uhum. Mas a gente, como você falou, a gente já é meio desconfiado disso, né? Porque a nossa indústria ela é meio lenta, né? Ela é lenta para adaptar qualquer tipo de... né? Ela é suscetível às variações da economia, extremamente suscetível. Então, tudo ela que ela é heterogênea, ela é grande, né? Ela segmentada. Então, assim, então, eu queria, assim, na sua visão, você acha que hoje a inovação ela é um luxo de um mercado específico que pode pagar por aquilo e tem um motivo? A gente aí tem esse exemplo aí da própria Alcube e outras aqui americanas no Covid agora fazendo hospitais e tal, porque a gente sabia que tinha pressa, que o custo naquele momento não era um problema, então você vai lá e implementa, usa uma inovação e tal. Mas passou o Covid, né? Passou o Covid, precisamos ainda fazer muito hospital, acho que essa galera vai ainda fazer muito dinheiro com isso, mas a questão é, o que você tem visto como uma tecnologias que de fato podem ser implementadas numa escala maior, numa escala que a gente possa realmente nos próximos anos começar a ver coisas que você apresentou aqui em obras residenciais? Qual é a tua sensação disso? Ou você acha que ainda continua sendo um luxo de um mercado específico que tem como pagar ou tem algum motivo para pagar essa inovação? Qual é a sua visão disso? Não, eu acho que a inovação não é um luxo, eu acho que está se tornando uma necessidade, na verdade, da indústria. Tem muita pressão, assim, principalmente quando você fala da indústria de residencial, as margens são muito pequenas. Então, você tem que ter uma maneira de aumentar a produtividade para você conseguir mais affordability, como eles dizem, né? E aí, no Brasil, tem o déficit habitacional. Aqui também a gente tem problema
de habitacional. E, assim, não é um problema que a gente pensa que, às vezes, é só para o pessoal low income. É um problema que afeta diferentes faixas de renda aqui. Porque, por exemplo, eu posso estar procurando uma casa para mim que seja affordable para minha income e eu não vou conseguir, porque eu vou estar disputando com pessoas que podem ter faixa mais alta que eu e também vai estar disputando a mesma casa. Aí eu vou disputar uma casa com um pessoal de faixa de renda mais baixa. E o pessoal que está lá no low income vai ficar chupando o dedo, porque em algumas áreas metropolitanas está impossível comprar imóvel ou até alugar aqui nos Estados Unidos. Califórnia e várias áreas metropolitanas está muito caro. Então, a habitação é um problema sério aqui nos Estados Unidos também, o custo é sério. E tem essa questão da mão de obra. Eu estou entrevistando muita gente da indústria para minha pesquisa, eles falam que, por exemplo, eu falei ontem com um engenheiro daquela Ryan Companies, eles são uma full service company, fazem desde o desenvolvimento até a operação de alguns empreendimentos deles. Fazem de tudo, comercial, residencial, senior living. E eles falaram que eles são da região de Minneapolis, mas eles têm presença nacional. E muitos estados eles estão com um problema seríssimo de falta de mão de obra. Algumas regiões são menos atacadas. Por exemplo, eu vi que o pessoal de Illinois fala que o pessoal de Chicago é muito bom em mão de obra. A mão de obra de Chicago é boa, é qualificada. E ele falou, e esse pessoal de Chicago falou assim, já os nossos sites lá na Flórida não tem o pessoal tão qualificado. Para a gente interessa trazer um pouco mais de construção off-site lá. Na Flórida, por exemplo. Essa questão realmente dos Estados Unidos ela é bem heterogênea também, né? Devido aí à questão também da imigração e tudo isso. Eu notei isso também na Flórida, quando eu vim aqui mais para o norte, a diferença na mão de obra. Agora, nesse ponto você está tocando da habitação, eu acho que Estados Unidos e países de primeiro mundo levam muito mais vantagem que o próprio Brasil, né? Onde a mão de obra ainda é barato, né? Ainda é barata, mas participando de alguns eventos também no Brasil, me parece que muita gente está resistente aí para a construção. Precisa de emprego, mas eles não querem trabalhar com a construção, porque eles preferem, às vezes, trabalhar para aplicativos, tipo Uber e tal, porque eles ganhando mal por ganhar mal, eles vão ter um trabalho mais limpo, assim, aparentemente menos pesado. A construção é pesada, é suja, é bagunçado. Tem muita gente que não está querendo ir. E acho que se a gente der condições deles trabalharem num ambiente melhor, é bom para eles também, é mais seguro. A construção civil no Brasil é muito insegura, tem muitos acidentes lá, né? É Olha que interessante, você vê, eu saí do Brasil em 14. Isso é um problema atual, né? Quando eu saí do Brasil, não tinha Uber no Brasil ainda, pelo menos que eu me lembre. Acho que não tinha, não era como é hoje. Tanto quando eu voltei para visitar, sei lá, 3 anos atrás, foi super barato andar no Rio de Uber, era baratíssimo. Eu lembro que eu pegava um táxi do Santos Dumont, onde eu morava no Recreio, era uma nota preta. Peguei um Uber por 30% do valor. Então, isso é um problema da nossa atual, né? Quer dizer, aqui fora a gente sabe que o jovem, ele não está querendo ir para a área braçal, né? Para a área do blue collar. Ele não quer ser o carpinteiro, ele quer ir para a área de TI, para outras áreas. Isso está tendo um buraco aí enorme na economia dessa nova geração de não ter mão de obra. Isso aí é fato. Agora, realmente, eu não estava com essa visão que você acabou de me passar aí de fato. Quer dizer, a pandemia muito mais acelerou também as pessoas a pensarem em outras coisas. Os aplicativos estão aí, quer dizer, qualquer um faz renda a hora que quiser e de fato, vai concorrer. Muito interessante o que você falou. Aqui nos Estados Unidos, por outro lado, a gente sabe que eu vi um jornal, recentemente eles têm falado com frequência, dificuldade de preencher vagas também, mas é um problema talvez atual, porque dizem que as pessoas estão recebendo muito benefício e não querem voltar para o trabalho. Né? Há um tempo já a gente sabe que dados, leitura de dados, uso de dados tem dominado todos os mercados, né? Hoje as redes sociais vivem de dados, vendem dados e por aí vai. A Amazon está coletando dados seus a todo momento. Então, tudo é em torno de dados. Então, eu acho que o uso da inovação na construção, nessa digitalização, acho que fala muito disso, né? Porque, por exemplo, quando a gente vai na obra, a gente tem uma visão. Se um robô ele está ali coletando dados, ele está coletando, sei lá, 100 vezes mais dados do que eu, né? Ele está coletando área, volume, velocidade, não sei. E isso é um quebra de paradigma. Nunca se teve acesso a tantos dados. Eu acho que
os empresários, em geral, não estão nem acostumados ainda ao benefício que o dado vai te trazer, né? No planejamento a médio e longo prazo. Concorda, Sara, com essa questão de robotização e automatização? Essa questão de dados hoje em dia está muito forte, né? Então, quando você automatiza o processo, é mais fácil de você conseguir esses dados, né? Porque é uma coisa mais online, mais automatizada, como já diz a palavra. Entretanto, muitas empresas colhem dados e não fazem nada com esses dados ainda. Essa é a realidade de muitos. Por exemplo, eu trabalhei lá na DPR, que eu falei, né? A DPR estava usando drones para fazer levantamento de várias condições do site. Eles usavam scanners também para levantar o existente, porque eles estavam fazendo muito projeto de hospital. O hospital é sempre expansão, 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 né? Então, eles têm que sempre fazer a consolidação entre o existente e o novo. Então, eles usavam muito 3D scanning para fazer o levantamento das condições existentes. Era um material preciosíssimo. Botava o bichinho lá, coletava todo, fazia a junção com o modelo BIM. A DPR tem um departamento de Virtual Design e Construction muito grande. Todas as grandes construtoras aqui dos Estados Unidos hoje em dia têm a Mortenson, Skanska, DPR, a McCarthy. Mas, assim, a maior parte das construções dos Estados Unidos não são feitas pelas grandes. O grande volume de construção dos Estados Unidos é feito pelas médias e pequenas. As médias e pequenas, muitas vezes, estão trabalhando com planilha Excel, nem sabe o que é Primavera, não sabe o que é nem MS Project, às vezes. Então, é outra realidade, assim. E esse meu estudo, o que eu estou tentando no fim, o meu objetivo é tentar identificar fatores e tentar propor mudanças para empresas de médio e pequeno porte, para elas começarem a abraçar a construção off-site, porque eu acho que com a construção off-site vai vir um pacotinho de inovações aí, porque para você abraçar a construção off-site, você tem que implementar umas mudanças importantes na sua empresa. É pesado para uma pequena encher de Revit no escritório? Então eles têm que pensar talvez em parcerias. É pesado, é custoso você implementar um monte de transformação. E tem toda a questão do mindset. Não dá para eu chegar para um cara aqui do meio oeste americano e falar, vamos começar a trabalhar com BIM. Que BIM? O que é BIM? Não vou saber o que é BIM. Mas, assim, as mudanças têm que ser no gradual e vão ter que ocorrer, porque mesmo nos rincões dos Estados Unidos, a gente vê que está começando uma modificação, né? É claro que eu moro aqui no meio oeste, às vezes eu falo para o meu marido, a gente mora aqui no Pará dos Estados Unidos, né? Mas não é. A cidade onde eu moro, ela é uma cidade universitária, então aqui tem é uma cidade que tem tudo que tem em qualquer cidade grande dos Estados Unidos. Tem de CVS ao Walmart, como em toda qualquer cidadezinha daqui, todas elas têm as mesmas coisas, tem hospitais bons e tal. Então, assim, eu vejo que as construções aqui estão mudando. Desde que eu cheguei aqui em 2014. É uma cidade que expande muito, porque Purdue está aumentando a quantidade de alunos todo ano e isso move muito a cidade toda. A cidade meio que vive em função da universidade. Indiana tem umas universidades importantes. A Notre Dame é uma faculdade muito grande, eu conheço mais ela por causa do direito, eu sei que ela é muito forte na área de direito. Tem a Universidade Indiana, fortíssima em tudo que é a área de saúde. Tem a Universidade de Purdue, que a gente é muito forte aqui nas engenharias, todas as engenharias. Saiu um ranking agora, a gente está em quarto nos Estados Unidos, em engenharia. É segundo entre as públicas, a primeira é a Universidade da Califórnia. E ninguém nem conhece Purdue no Brasil, né? Você fala, vamos para Purdue. O que é Purdue? Bom, o primeiro astronauta era de Purdue, né? O Louis Armstrong, o que pôs o pé na Lua lá, era de Purdue. Então, assim, eu acho que vai mudando aos poucos, mas está mudando porque aqui dessa cidadezinha, por exemplo, tem uma carência de mão de obra, está caro. Qualquer casinha que você vai comprar aqui no meio oeste, você já vai pagar $300 mil numa casinha. Então, isso é por quê? Porque está tudo caro, o material está ficando caro, então o pessoal reclamando um monte aí do timber, que está subindo nas nuvens o preço, a mão de obra aqui é muito cara. Então, não vai ter jeito, vai ter que investir, vai ter que... Mesmo as pequenas, eu vi um projeto de uma construtora que nem é grande, que eles foram fazer uma igreja. Não sei se vocês sabem, tem muita construtora aqui que é especialista em igreja, né? E tem essas cidades mais religiosas, esses estados, o cinturão da Bíblia até e tal, que constrói igreja de monte. Aqui nessa cidade mesmo tem um monte de igrejas gigantescas. E tem umas empresas especializadas. E o templo que eles fizeram era bem sofisticado, assim, tudo de tilt-up,
a estrutura metálica, foram montando. E não é uma construtora grande. Eu achei super legal, assim. E tem algumas, assim, até bem grandes. A Summit é uma construtora até bem grande. Tem presença em vários lugares e eles não estão usando BIM. Então, assim, tem toda essa questão do mindset. Tem umas pequenininhas que querem inovar e tem umas grandes que não estão querendo inovar. Então, assim, tem que trabalhar essas pessoas. Eu vejo que no Brasil também, aquela tenda que faz muito Minha Casa Minha Vida, eles estão indo forte para a parte de off-site agora. Vão começar a produzir Minha Casa Minha Vida com off-site construction, com casinhas pré-fabricadas. Como é que você acha que está essa questão do BIM Lean? Faz um paralelo assim, Brasil e Estados Unidos. Você acha que Estados Unidos está bem mais difundido? O Brasil está com um movimento muito forte. Eu confesso que eu saí, como eu falei, em 2014. Na época, a linha era, eu, pelo menos na minha área, trabalhava com obras de varejo. Nunca tinha ouvido falar do tema a construção, em 2014. Nos últimos anos, os meus alunos, toda hora tem linha. Alguma coisa aconteceu aí no Brasil nos últimos 8 anos que difundiu muito o conceito Lean, né? Mas como é que você tá... eu acho que o pessoal da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eles são muito participantes no cenário internacional, publicação de artigos e tudo mais. O professor Formoso e todos os orientandos dele e do grupo lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eles têm até exportados profissionais aí especializados em Lean, e eles têm uma conexão forte com esse pessoal da Universidade de Berkeley, a Iris Tomerline, o Glenn Ballard, que são os pais do Lean, né? E com a Universidade lá de Rutherford, eu acho, na Inglaterra, onde está o Koskela. Então, o Lean aqui, o grande foco é a Universidade de Berkeley. Lá eles ditam, mas está sendo bastante adotado, porque aqui tem esses negócios que tem o Lean Construction Institute, e eles têm aqueles Lean Coffees. Não sei se alguém aqui já participou desses Lean Coffees, são mensais. E é muito legal porque são pessoas da indústria que se encontram de manhã cedinho. Antes era presencial, é sempre bem cedo mesmo, sabe? Tipo 8 da manhã, 7 da manhã, dura 1 hora e pouco. E o pessoal discute, porque Lean tem muito essa questão de você estar junto discutindo o problema para tentar resolver. E eles expõem várias questões, e todo mês tem esses Lean Coffee. Acho que poderia ter a promoção desse tipo de evento também no Brasil. Eu acho que quem no Brasil está ajudando um pouco a difundir Lean, industrialização, muito é o CTE, aquela iniciativa que eles têm, é bem bacana lá, né? De São Paulo, está envolvendo várias construtoras e profissionais do Brasil. Mas eu acho que esses Lean Coffees ajudam muito. Eu acho que uma coisa importante é trazer essa filosofia Lean para os alunos, para a universidade, porque a gente, às vezes, ensina muito métodos de gestão mais tradicionais. O Critical Path CPM, a gente usa técnicas de gestão do PMI e tudo mais, isso já está bem difundido. Acho que a gente tem que trazer um pouco mais de Lean para os alunos. Aqui em Purdue a gente está começando. E tem, inclusive, uma iniciativa da Bosch, a Bosch Ferramentas. Eu acho que eu botei o representante da Bosch aqui dos Estados Unidos em contato com o Fernando, que eles estão promovendo uma plataforma de gestão Lean bastante interessante, que tem várias ferramentas de controle de projeto e tal, tudo baseado na filosofia Lean, que é bem legal. E, assim, gera gráficos, gera um monte de informação. Porque uma coisa importante do Lean é você ter os dados, usar os dados e difundir os dados. Acho que tudo isso que tem a ver com análise de dados está muito forte aqui nos Estados Unidos, não só na construção, como em várias áreas. Então, acho que para quem está no Brasil e está pensando em fazer curso de Big Data... Já respondendo a última, né? Onde é que você acha que estão as oportunidades? Fala para a gente. Eu acho que isso é importante. Eu vejo muitas construtoras que têm contratado para... Só que é só construtora grande, as pequenas não fazem isso, infelizmente. O departamento de VDC, que é Virtual Design Construction aqui, todas as grandes têm, as médias também já estão tendo, é legal também, que é para fazer essa coordenação dos modelos BIM, que é um departamento, geralmente, dos General Contractors, onde tem um pessoal lá, que geralmente a equipe é bem enxuta, é 1 ou 2 pessoas por office, tem o representante nacional e tal, mas que eles têm que pegar o modelo BIM e fazer clash detection, verificar incompatibilidades, detectar tudo isso antes que vá para a obra, né? E já entrar em contato com a equipe de design para fazer as mudanças. Então, acho que essa parte de VDC
de análise de dados, inclusive, para você conseguir participar de processos de bidding com mais precisão, né, na hora que você está fazendo o seu orçamento e tal. É bom ter essa parte de dados, né? Mas eu acho também que, para a prática do construction management em geral, está precisando sempre de muita gente aqui. Eu sinto isso, assim, nas obras, né? Eu acho que para arquiteto e tal, não sei se o mercado está tão bom, mas para o pessoal de obra está bom. O desafio de quem vem de fora é sempre quebrar essa barreira da experiência, né? Então, eu sempre falo para os meus alunos que é sempre bom ter diferenciais, né? E os diferenciais de tecnologia costumam soar muito forte, né? Porque se você lida com Revit no Brasil, você vai lidar com Revit nos Estados Unidos. Então, eu sempre estimulo eles a se equiparem de coisas que possam mostrar a sua experiência sem você falar, né? Ou uma certificação, ou, enfim, um conhecimento que possa ser testado de maneira rápida. Porque é aquela história, na hora de você dar uma oportunidade para um estrangeiro que tem pouco tempo no país ou acabou de chegar, você tem que estar seguro que você está fazendo a aposta certa, né? Se o cara ficar com receio, ele não vai contratar. Então, sempre eu procuro mostrar a eles opções que o mercado nos dá de nos capacitar antes mesmo de vir para cá. É muito difícil um profissional, mesmo muito experiente, que é já um gestor no Brasil, chegar aqui e pegar um cargo de gestão. Vai ser um pouco abaixo. Então, eles têm que ser muito proficientes nessa parte mais braçal mesmo, assim. Tem que ser bom de BIM, tem que ser bom de usar um monte de software. A área acadêmica, assim, eu tenho explorado agora recentemente, né, depois que conheci vocês e tudo. Eu era professor universitário no Brasil, mas não sei por que nunca me atentei. Agora, há pouco tempo que eu comecei a me conectar com o pessoal na área acadêmica, mas é um veículo fantástico para quem quer trabalhar no exterior, né? Porque você dá uma revisada no teu conhecimento e você já se coloca no mercado de uma maneira muito rápida. O desafio é se manter durante os estudos, né? Que a gente sabe que não é fácil você conciliar ali o estudo e o trabalho. Mas, sem dúvida, acho que a Sara também pode falar, acho que um doutorado, um mestrado faz um diferencial, né, Sara? Eu acho que na construção o doutorado nem é tão útil, para falar a verdade, mas o mestrado é super útil. Eu sinto, às vezes, que o doutorado até cria alguns problemas que a pessoa fala, puta, essa daí é muito qualificada, em que posição eu vou pôr ela? Às vezes... E, assim, às vezes, pela minha experiência toda no Brasil, é um pouco difícil aqui. Eles não vão querer me colocar numa entry position. Cria um gap, né? Então, para quem tem mestrado é melhor, assim. Então, eu acho que para quem está interessado em vir fazer um mestrado aqui nos Estados Unidos, tem muitas oportunidades. Como você diz, dá uma repaginada no currículo, abre uma porta. Se você for fazer um mestrado na área de STEM, você vai conseguir ficar trabalhando aqui por 3 anos depois que você se forma. Então, é uma oportunidade para quem quer migrar. O problema é que, assim, para quem vai fazer doutorado, você vai conseguir quase que com certeza uma bolsa de assistantship para você custear todos os seus tuition fees. Como mestrando é um pouco mais difícil, porque eles dão prioridade primeiro para os doutorandos, se não preencheu vagas de research assistant, teaching assistant, aí eles dão para os mestrandos. Aí talvez você tenha que chiar aí com uns 15 mil dólares. E atrás do empréstimozinho aí, né? Que o mercado tem. Gente, eu sei que eu já passei 1h20, passei 20 minutos que eu prometi para a Sara. Quero agradecer muito, Sara, o seu tempo. Quer dar as considerações finais, Sara? Eu acho que a gente tem muito que evoluir para a gente conseguir mudar o patamar da indústria da construção, tanto aqui nos Estados Unidos e ainda mais no Brasil. Mas eu estou vendo que o caminho está promissor e eu acho que a pandemia, claro, atrapalhou tudo e tudo mais, mas nesse sentido de trazer mudanças para ficar, ela colaborou, de certa forma, não somente aqui, como no Brasil. E eu acho que a gente tem que começar a quebrar esses paradigmas aí e mudar a mentalidade das pessoas, né? Porque a indústria da construção tem muito essa mentalidade de trabalhar isolado, trabalhar em silos, que muitas vezes começa na universidade. Eu vejo que aqui em Purdue, o pessoal do meu departamento, que é Construction Management, tem uma rixinha lá com o pessoal da engenharia. Já nem se fala tanto. A gente poderia colaborar muito mais. Por isso que eu gosto muito da filosofia Lean, porque é muito
e do BIM, porque é tudo muito baseado em colaboração. Eu acho que a indústria da construção tem que ser muito colaborativa, não tem outro jeito. Tem que falar mais, tem que ir na obra, que nem o Fernando falou, os designers têm que ir lá na obra também, ver se está sendo tudo feito. Não dá para resolver tudo remoto. O remoto é uma ferramenta que vai ajudar. Você não pode ir na obra toda semana, vai uma vez por mês e as outras você pode monitorar os dados que você recebe. E assim, a gente tem que trabalhar com coisas mensuráveis, a gente tem que aprender na construção a medir performance. A gente não trabalha muito medindo performance. Tem que ter os dados, tem que usar esses dados e trabalhar para melhorar. Eu acho que assim é paramount você medir, verificar os dados e corrigir. Essa é a coisa que vem já desde do PMI lá, aquele, né? Checar, verificar, corrigir. Isso é o básico em toda a construção, em todo projeto, e não pode ser diferente na construção. E a gente não faz isso, não usa os dados, não colhe os dados, não usa os dados, não difunde os dados, então... E acho que assim, inovação ela vai em pequenos passos, né? Acho que todo mundo que está aqui pode inovar alguma coisa no que já está fazendo, né? Você acabou de falar, criar padrões, avaliar dados, avaliar resultado, quer dizer, você já começa a dar passos e vai ter resultados diferentes, né? Obrigada, obrigada a todo mundo por estar aí ouvindo um pouco mais, pelo interesse em um pouco de inovação. Boa noite, gente. A gente se vê na próxima. Obrigadão.